Nossa, porcaria esse programa, viu? Coisa chata. Muda de canal. Gente, o cenário desse programa é muito ruim. Pelo amor de Deus. Que mesa é essa? Toda lascada. Nossa, mas esse assunto de novo. Gente, eles não sabem falar de outra coisa. Ah, não é possível. Oi, gente, eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E hoje eu vim falar de um assunto que eu conheço bem e dos dois lados. Eu vim falar sobre televisão e as críticas que a gente faz a ela. Porque eu não só fui a vida inteira um telespectador assíduo de tudo que vocês possam imaginar, sempre gostei de assistir de tudo um pouco, nem que fosse uma única vez para pelo menos saber, né, o que estava acontecendo, o que estavam fazendo, como também fiz televisão durante muitos anos na minha vida, na minha trajetória como jornalista, como roteirista. E eu fico muito impressionado com a quantidade de críticas que as pessoas fazem à televisão. Não que elas não sejam pertinentes ou que elas não possam ser feitas, imagina. Quem de fato manda mesmo na programação e quem vai dizer se aquele programa continua no ar ou não é a audiência do espectador, né? A gente tem toda uma transformação hoje em dia, a TV aberta não tem mais a força que tinha, mas num país como o nosso, ainda com muita pobreza e que as pessoas estão desligando os seus streamings, as suas TVs a cabo e tudo mais, a TV aberta ainda tem o seu valor e a sua atuação, a sua influência na sociedade como um todo. Mas eu acho engraçado que ao mesmo tempo ela vive essa relação, o público, né, o espectador, a espectadora, vivem uma relação de amor e ódio com a televisão. Tinha uma personagem chamada Cora na novela Tieta. Ela era empregada da Tieta. E ela de vez em quando fazia algum comentário sobre novela com a Tieta. Tinha às vezes algumas pequenas cenas de alívio cômico ali entre a personagem Cora, que era a empregada da Tieta, e a Tieta vivida pela Beth Faria. A atriz que fazia a Cora, não me recordo agora, estou com o rosto dela na minha cabeça, mas não lembro o nome dela, enfim. E de vez em quando ela fazia um comentário sobre novela, criticando, falando mal a Cora, a empregada da Tieta. E aí a Tieta dizia assim para ela: mas se você não gosta, se é ruim, por que você assiste? E ela tinha um bordão, a personagem tinha um bordão, ela dizia o seguinte, quando a Tieta fazia essa pergunta: eu vejo só para falar mal. Então eu sinto que às vezes a relação que as pessoas têm com os programas de televisão, com o veículo televisão, é de muitas vezes só assistir para falar mal. Não só, né? Acho que as pessoas têm seus programas preferidos, seus apresentadores preferidos, seus atores, suas atrizes preferidas, mas eu acho que no geral ainda tem quase que um chororô dessa programação que a pessoa não gosta, já não mais se identifica, mas continua ali assistindo. E aí tem uma frase que pode soar meio antipática para quem faz essa crítica e para quem acha que a sua voz tem que ser ouvida, e tem mesmo, né? Quem manda, volto a dizer, quem manda na audiência e quem de fato vai confirmar a existência e a permanência de um programa é o telespectador, é a telespectadora. Mas tem uma frase um pouco antipática que diz o seguinte: televisão tem controle remoto, muda de canal. E essa frase é uma verdade, né? Eu acho que as pessoas têm todo o direito de criticar, mas também elas têm a possibilidade de usar o controle remoto e mudar de canal. E aí você vai dizer: ah, mas as pessoas não podem fazer críticas, não podem
emitir a sua opinião? Claro que podem. Só que o que me assusta hoje em dia é esse tom raivoso que ganhou espaço na internet. E esse tom jocoso, desdenhoso. E a gente sempre foi jocoso, irônico. Volta e meia a gente desdenha de alguma coisa, até da gente mesmo, de alguma coisa que esteja próxima de nós. Mas eu acho que no caso da televisão, assim como em vários outros setores da sociedade, a rede social ela abriu espaço para um rancor, para um ódio que às vezes me parece muito despropositado. Até nem se existe essa palavra despropositado ou desproposital, né, que seria o correto. Então eu peço a vocês e proponho para vocês a seguinte reflexão: busquem outras coisas, né? Quem está falando isso para vocês é um profissional de televisão. Eu, por exemplo, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, eu passei a navegar literalmente pelo YouTube. Passar horas ali, entre um canal e outro, entre um conteúdo e outro, entre um corte e outro de videocast. E assim, oportunidade e possibilidade e variedade não falta. Tudo é maravilhoso que está, por exemplo, na rede social, nas mídias digitais, no YouTube? Claro que não. Claro que não. Mas eu acho que uma palavra me vem à cabeça que a gente tem que botar ela em prática para várias coisas. Para quando você quer filtrar as notícias que você vê, para quando você quer filtrar os assuntos que você acessa. Eu, por exemplo, estou numa pegada já há algum tempo, isso sim mais de 2, 3 anos, eu não quero ver violência, eu não quero ver a violência pela violência, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, como cidadão, como também como jornalista, como roteirista, mas eu não quero ver a desgraça pela desgraça, eu não quero ver a matéria que não me acrescenta, que não me edifica. A mesma coisa na televisão e particularmente no YouTube. Faça a sua curadoria. O que é a curadoria? É a escolha, é a seleção, é o olhar diferenciado para coisas que te interessam, que tenham a ver com você, nesse caso. Então, eu fui fazendo isso com o tempo, por exemplo, no YouTube e em outras redes sociais também. Não é tudo que eu vejo, não é tudo que eu quero acessar. Tem uma rede social, por exemplo, muito conhecida, que você, quando aquele material vem para você, aquele rio chega até você, tá assim, não tenho interesse, tenho interesse. Então, se aquilo já não te interessa, por mais que tenha prendido a sua atenção, aperta lá o não tenho interesse. A ideia de você apertar o não tenho interesse é que esse conteúdo não chegue mais para você. Então, a gente precisa fazer essa curadoria, essa escolha, essa seleção do que a gente assiste. Você é pai e mãe, então imagino que você faça isso com o teu filho, a tua filha assistem, né? A gente também pode fazer essa seleção. Aliás, a gente nunca teve tanta opção para fazer essa seleção. Desde você comprar um pacote de TV a cabo, por mais difícil que seja, porque eles enfiam tudo num bolo só, de você comprar o segmento que mais te interessa a princípio, ou um pacote menor, porque você não quer ver tudo aquilo. Ou no YouTube, você só acessar o que te interessar. E se você botou lá para rodar e não gostou, sai. Sai. Eu acho que esse poder de escolha, e aí eu acho que o controle remoto, ele simboliza esse poder de escolha. Seja o controle remoto, seja o seu olhar para as coisas, seja você olhar e dizer assim, não, eu não quero ver isso. Isso não me interessa, isso não me acrescenta em nada. Então vamos procurar fazer esse exercício. Eu acho que televisão é uma paixão do brasileiro, assim como o futebol, assim como a novela, né? E a gente pode exercer esse poder de escolha e de seleção. Aliás, a gente deve fazer isso. É o que eu disse para vocês. Nos meus últimos períodos aí mais complicados e com a questão da ansiedade,
coisas violentas, coisas que tinham muita maldade. Olha que eu sou ator, que eu sempre vi novela. Eu comecei a ver uma determinada novela no streaming e mesmo com um clima um pouco rocambolesco, um pouco de comédia, ela tinha muita maldade, aquilo começou a me fazer mal. Eu vou para a rede social detonar a novela, o autor, a televisão. Não, eu parei de assistir. Eu escolhi não assistir. É ficção, eu sei que é uma mentira, que é um faz de conta, mas eu optei por parar de assistir. Se eu vou voltar depois, quando eu tiver menos suscetível a esses acontecimentos, não sei. Mas neste momento eu escolhi não assistir. Essas coisas têm mais influência no nosso emocional do que a gente imagina, né? Então, se eu puder buscar conteúdos que me acalmam, que me divertem, que me distraem e que são inofensivos às minhas emoções, eu vou procurar. E é isso o que eu tenho feito. Essa foi a minha reflexão de hoje sobre televisão, sobre escolhas, sobre a forma como a gente se comporta diante do que a gente não gosta, mas que a gente pode escolher não ver. E isso se aplica muito à televisão, ao audiovisual e às coisas que a gente acessa na internet. Tá bom? Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se vocês acharam interessante esse conteúdo, compartilhar com alguém ou até estender essa discussão, compartilhem. Acessem aí, acionem as notificações para você receber avisos de vídeos novos. Curtam, comentem. O que você acha disso? Você acha que a gente reclama demais? Você acha que a programação da televisão tá ruim a ponto de não dar para deixar de reclamar? Escreve aí, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.